prazer estar mais uma vez nessa noite, reunidos. Nessa que agora já é a nossa casa, né? Que é a minha casa, né? A vigília. E eu fico muito feliz porque a palavra de Deus nos fala que nós devemos ter esse tempo. Tempo para orar, tempo para buscar a presença do Senhor Jesus. Tempo de nós entendermos no tempo, né, o que o Senhor tem para falar para cada um de nós. E eu queria falar um pouco com cada um nessa noite, né, é algo que o Senhor está me falando desde com os 3 meses que a gente está falando na igreja, sobre a fidelidade a Deus. Nós sabemos que Deus é fiel, né? É um Deus que ele não, no seu ser, ele não tem infidelidade. É um Deus que ele é fiel em todas as coisas. E quando nós entendemos isso, né, nós pegamos e lendo a palavra, toda Israel experimentou coisas maravilhosas de Deus, né? Eles viveram, né, vendo a salvação que Deus dava a cada dia. E quando nós começamos a entender isso, né, nós vemos que os jovens, a gente pode ouvir, os jovens esqueceram. E Deus levantou uma pessoa que todos conhecem, que foi Josué, né? Onde Josué levou uma palavra limpa ao povo, quando ele se deleitou, né? Ele tirou o tempo para ler, para entender porque o povo estava sofrendo, porque o povo estava naquele momento de sofrimento. E quando ele parou, leu a palavra e compreendeu, ele chamou o povo para tomar uma decisão. O que nós mais precisamos no tempo de hoje é tomar decisões. A nossa decisão é que vai fazer com que cada um de nós possamos ser fiel ou não a Deus, ter uma fidelidade ou não com Deus. E quando a gente entende isso, nós passamos para um ponto que para mim, uma da beleza, uma das coisas maravilhosas da salvação é que você não está preso a escolhas de ninguém. A beleza da salvação não está nas escolhas que as outras pessoas fazem. A beleza da salvação está em você ter a oportunidade de escolher servir a Jesus Cristo. Mesmo que tem pais que sejam evangélicos ou que não sejam, mas é você que tem que escolher. É você que tem que escolher. Eu que quero servir a Deus. A própria palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 6, fala que não possamos servir a 2 deuses, porque nós vamos mais nos, nos dedicar mais a um e passar a odiar o outro. E nesse contexto, nós precisamos a cada dia buscar essa fidelidade em Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia bem para mim, em Provérbios capítulo 3, só um versículo. Em Provérbios capítulo 3, ele diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. E essa palavra deve soar para a nossa vida como algo maravilhoso. Quando ele fala do amor, amor à fidelidade. Eu e você, nós não podemos esquecer que as práticas dos dons que a palavra de Deus nos fala lá em Gálatas, dos dons espirituais. Nós devemos viver nessa fidelidade. E o amor, que ele fala em Provérbio, e a fidelidade, ela faz parte dos dons espirituais. E quando eu começo a entender isso, eu começo a pensar e compreender que eu devo fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e sobre tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Porque Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus, a cada dia, está se movendo ao encontro daqueles que têm um compromisso com ele. E o interessante, quando nós continuamos lendo, ele diz, jamais o abandone.
Se tem essa jamais o abandono, significa que pessoas vão abandonar. Pessoas que vão seguir outro caminho, pessoas que, como no popular que nós falamos, está em cima do muro, né? É onde lá em Apocalipse fala, Apocalipse 3, se eu não me engano, de 15 a 16 fala que você não é quente nem frio, você é morno. Então, temos que escolher. A nossa fidelidade, ela está alinhada com as nossas escolhas em servir a Deus. Eu não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que tomar uma decisão, e a decisão é essa: confiar em Jesus e eu ter no meu coração que Ele é o melhor para a minha vida. Vivemos em dias perigosos, em que o ser humano, por sua inteligência, muitas vezes estão distante de Deus. A capacidade, seu raciocínio, sua inteligência humana, eles estão distantes de Deus. Eu e você precisamos entender que essa inteligência humana não se compara com o amor, com aquilo que Deus tem de presente para cada um de nós. Se nós pegarmos o homem mais sábio, a própria palavra de Deus nos diz, não se compara com a sabedoria de Deus. E quando eu entendo que a sabedoria humana é contrária à sabedoria de Deus, quando eu entendo que tudo que eu penso que eu sei, porque quanto mais eu tenho sabedoria, mais eu começo a confiar na minha inteligência, no meu, naquilo que eu conheço, e eu coloco Deus de lado. E hoje nós precisamos chamar o Senhor Jesus para ser o centro da nossa vida. Nós precisamos chamar Cristo para entrar na nossa casa. Da mesma forma que Josué escolheu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos escolher hoje. Nós precisamos escolher hoje. Porque quando eu entendo que essa palavra que nós vemos em Provérbios, que o amor e a fidelidade jamais o abandone, trata para nós como algo maravilhoso. Porque Deus quer entrar na nossa vida. E como Deus entra na nossa vida? Né? E eu preciso entender de que maneira Deus entra na minha vida, Ele modifica. A própria palavra de Deus nos diz que lá em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Ele, através da palavra, de cada um que está nos ouvindo, de cada um, você, filho de Deus, você é aquele que leva a palavra. Mas o Senhor, Ele quer bater a porta do nosso coração. A própria palavra de Deus nos diz eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. E com ele cearei, e ele ceará comigo. Comunhão. O Senhor, Ele quer ter comunhão conosco. E quando eu entendo isso, algo começa a mudar. Quando prestamos atenção nesse versículo, ele está dizendo, eis que estou à porta. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei e juntos vamos fazer a melhor refeição, que é na glória com o Senhor Jesus Cristo. Perseverança. Perseverarmos e sabemos que esse mundo não nos pertence. E eu preciso entender que eu preciso ser fiel a Deus. Diante das minhas lutas, diante das minhas dificuldades, dos meus fracassos, mas Deus continuamente está com a mão estendida para a nossa vida. E quando eu entendo isso, que Deus entra na minha vida de uma maneira, através de uma vida de oração. Deus entra na minha vida quando a cada dia eu me arrependo de mim mesmo. Como a própria palavra de Deus nos diz, eu me rendo a Cristo. A cada dia eu me arrependo dos maus caminhos, a cada dia eu estudo a sua palavra, a cada dia eu pratico a gratidão, cada dia eu busco ser semelhante a Cristo. Eu começo a ser a imagem e semelhança dele aqui nessa terra. Essa é a entrada que Cristo quer fazer na nossa vida, Ele quer transformar de uma maneira verdadeira. Mas para isso, eu preciso entender que o amor e a fidelidade eu jamais devo abandonar. Porque Cristo,
é o centro da minha vida. Cristo é o centro da minha vida. Porque Deus, ele entra na nossa vida. Ele também, ele tem um propósito para a nossa vida. É incrível quando a gente entende isso. Nós não estamos aqui vivendo por viver. Nós não viemos nós não fomos criados pela explosão de um Big Bang. Jesus, a própria palavra de Deus nos diz antes da formação do mundo, ele já nos escolheu. Ele já escolheu a mim, escolheu a você. Antes de eu ser gerado, o Senhor já tinha o amor por mim, já tinha o amor por você. E quando eu começo a entender isso, e eu confio em Jesus Cristo, eu confio diretamente naquilo que Ele tem para minha vida, eu entendo como minha vida começa a ter uma perfeita comunhão com Cristo Jesus. Eu preciso entender que Deus se alegra com aqueles homens justos, mas Deus de maneira nenhuma quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer, o propósito de Deus para a nossa vida é que cada pessoa seja salva. Por isso que desde o jardim do Éden, na queda do homem, ele traçou um plano. Foi na cruz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu uma nova oportunidade. Essa oportunidade de que cada um de nós possamos acessar a Deus através do sangue precioso de Jesus Cristo. Foi a morte dele que nos deu uma nova liberdade de agora vivermos seguindo e sabemos que nós somos co-herdeiro da promessa que Cristo tem de salvação sobre a nossa vida. Eu preciso entender que eu preciso a cada dia ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Porque Deus quer que eu, você que está nos ouvindo, Ele tem um propósito para a sua vida. Seja na sua casa, seja no seu lar, no seu trabalho. A sua fidelidade não é com pessoas, a sua fidelidade é para Deus. E do mesmo, quando eu entendo isso, algo muda na minha vida, sabe por quê? Porque lá em Mateus capítulo 18, versículo 14, ele diz: da mesma forma que o Pai de vocês está no céu, não quer que nenhum dos pequeninos se pereça. Deus não tem prazer na nossa morte. Mas nós temos um inimigo, o inimigo comum. Esse sim, que é o diabo. Ele sabe que já perdeu a batalha. E ele quer a cada dia levar mais e mais pessoas com ele. Ele sabe que ele já está derrotado. Ele sabe que não tem como ele vencer essa guerra. Ele sabe que não tem como de maneira nenhuma, mas ele quer levar a pessoa. E eu preciso me policiar, amados. Eu preciso me guardar. Eu preciso ter tempo de oração. Eu sei que você pode dizer, mas entreguei minha vida para Cristo Jesus. Mas tenha cuidado, porque lá em Mateus capítulo 12, do versículo 43 em diante, ele fala que quando o espírito quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele está desocupado e vaga pelo mundo, procura. Ele diz: voltarei para a minha casa, de onde eu saí. E a palavra de Deus nos diz que ele chega. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Ele diz que chega e volta e acha a casa desocupada, varrida, limpa, mas está abandonada. Ele diz que ele volta, além dele, ele volta e leva mais 7 espíritos. Para nós, precisamos entender isso. O que significa? Jesus limpou a minha vida. Eu devo ter fidelidade a Cristo Jesus. Quando eu deixo de ser fiel a Cristo, ele limpou minha casa, eu não estou com o Espírito Santo dele. O Espírito Santo está longe, porque as minhas convicções estão nas coisas do mundo. Eu estou confiando mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Então ele encontra a casa limpa, mas sem o Espírito Santo. E ele entra. E eu preciso entender que a vida do ser humano
consiste apenas de duas formas: servir a Deus e servir ao próximo. Ou melhor, ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Não tem outro caminho. Por isso que nós devemos tomar nossas decisões igual a Josué tomou, de ser fiel, de ter a fidelidade voltada para Cristo Jesus. Em momento nenhum abandonar os preceitos, os ensinamentos que Cristo quer para a nossa vida. Eu preciso, como ser humano, escolher em obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, ter uma vida de comunhão com Ele, ter uma vida digna de compromisso com aquilo que Ele me chama a cada dia. Amados, a palavra de Deus nos fala que nós somos luz nessa terra. E como luz nessa terra, eu preciso refletir o amor de Cristo Jesus. Eu preciso ser aquele que no meio de tantas gentes, mas eu tenho o Espírito Santo da vitória. No meio de pessoas que possam escolher a seguir outro caminho, mas o seu caminho, o seu alvo é Cristo Jesus. O seu alvo é Cristo Jesus. Porque da mesma forma que Deus tem um propósito para a nossa vida, o nosso inimigo, o diabo, ele tem um propósito para a nossa vida. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 5, ele disse: seja sóbrios, vigie, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, brajando como o leão, buscando a quem tragar. Todos os dias, o trabalho do nosso inimigo é confundir, lançar flecha de engano e tentar levar cada um para o inferno. Por isso que eu volto a dizer, a minha e a sua fidelidade deve ser para Cristo Jesus. O inimigo induz de diversas maneiras, diversas formas, pessoas para se distanciar de Cristo Jesus. O inimigo, a cada dia, ele tem sido ou está sendo melhor, mas a palavra é essa mesma, sendo sagaz, esperto. Porque as pessoas veem o inimigo como algo feio, mas o nosso inimigo, ele não usa as mesmas maneiras que ele usou no passado. São sutilezas que para muitos são a palavra que está sendo muito usada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Qual o problema? Essa palavra não tem nada a ver porque a palavra de Deus tem tudo a ver. Ou eu escolho servir a Deus, ou eu escolho servir ao mundo. E quando eu refleti nessa palavra, eu fico apreensivo e ao mesmo tempo meditando para que Cristo, através do Espírito Santo, a cada dia, como o irmão Damião orou, que ele possa me direcionar, que ele possa me capacitar, para que eu possa ser aquilo que o Senhor quer, um servo fiel a Ele. Porque eu espero e oro para a volta de Jesus Cristo. A todo dia eu peço para Ele voltar, porque Ele está voltando. E eu sei que porque a própria palavra de Deus nos diz lá em Mateus 21, diz que mesmo no dia que Ele chegar, muitos vão dizer: eu profetizei em seu nome. E Ele vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não tenho nada a ver contigo. Por isso que eu e você, a cada dia, devemos estar atentos, vigilantes. Vigilantes, amados. Precisamos guardar o amor, precisamos guardar a fidelidade, precisamos entender que o tempo é hoje, como a própria palavra de Deus nos fala, que os verdadeiros adoradores, esses adoradores são a mim e a você. Deve adorar o Senhor com seu espírito e com a verdade consolidada. E eu fico olhando para esse mundo, eu fico olhando para coisas desse mundo, né? São todas coisas que estão nos sufocando, nos aprisionando, nos tirando a paz. Mas quando eu descanso,
eu sei que vários profetas, vários apóstolos sofreram muito mais do que eu sofro hoje. Quem sou eu para reclamar de passar por tribulação? Porque se eu sou filho dele, sou filho de Cristo, se Jesus me reconciliou ao Espírito Santo, quem sou eu? Eu gosto muito quando Paulo lembra que aquele espinho que o Senhor deixou é um espinho para uma reflexão, para mais jamais esquecer que Cristo é o dono da vida dele. Da mesma forma, eu creio no meu coração que as diversidades, as aprovações, os tormentos que você passa, é para você a cada dia entender e compreender que a sua fidelidade não é em pessoas, a sua fidelidade é para Cristo Jesus. Não tema, porque estou contigo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não temas que eu sou o braço forte, eu sou o conselheiro, eu sou um Deus maravilhoso, eu sou o bom pastor. Tantos adjetivos que nós temos de um Deus maravilhoso, um Deus que nos protege, um Deus que a cada dia nos dá uma essência maravilhosa de compreensão para aqueles que o busquem em espírito e verdade. E eu e você devemos ser esse agente de fidelidade para Cristo Jesus. Esse agente que, através da minha vida, através da pregação da palavra de Deus, levar a palavra para todos aqueles que o Senhor tem nos dado para levar a sua palavra. Eu, quando reflito naquela passagem da mulher samaritana, que Deus tem aquele diálogo com ela, né? E a palavra de Deus nos diz que ela entendeu, ela compreendeu, foi e chamou os vizinhos para ouvir. Venha, venha conhecer o Messias que falou tudo a meu respeito. Ela trouxe pessoas para o Senhor evangelizar. Como eu e você temos trazido pessoas para Deus. Você pode até dizer, amado, eu não sei louvar, eu não tenho o dom da pregação, eu não tenho o dom do evangelismo, mas simplesmente convide pessoas para conhecer um Deus que tudo fez por sua vida e por minha vida. Um Deus que continuamente está com os braços abertos, esperando a sua decisão. Porque o nosso Deus, ele amou, mas ele quer que você o convide. É diferente do nosso inimigo. O nosso inimigo, ele sussurra, ele joga flechas de engano. Mas Deus não. Deus quer um convite. E que nessa noite você convide a Deus a entrar na sua vida. Que nessa noite você convide Deus para derramar do poder do Espírito Santo de fidelidade sobre a sua vida, em meio aos seus problemas, em meio às dificuldades. E que o amor e a fidelidade de Deus é algo que nós devemos buscar dia a cada dia, através do ensinamento para nossos filhos, para nossos parentes, para nossos vizinhos, no nosso trabalho. Eu e você, a cada dia, o Senhor nos convida para isso. Mais uma vez, que eu acho lindo, Josué, ele entendeu isso. Ele teve a fidelidade em Cristo Jesus. E ele chamou o povo para tomar uma decisão. Que decisão é essa que você tem tomado? Diante das aprovações, diante das dificuldades. Porque quando eu entendo que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 10, se você declarar com sua boca Jesus é o Senhor e crer no seu coração
que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Promessa. Promessa de Deus para a minha vida. Crê no seu coração. Crê no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos. Eu e você, se crermos, seremos salvos. Fidelidade, amados. Fidelidade para um Deus que tudo fez e tudo faz diariamente para mim e para você. Um Deus que simplesmente não quer nada de nós. Mas Ele tem nos dado tudo. Um Deus que nos tem surpreendido, que nos tem dado saúde, paz, fidelidade, amor. Ele tem derramado sobre a minha casa e a sua casa proteção. Ele tem derramado sobre a minha e a sua casa. Mesmo que você possa até estar dizendo, pastor, o senhor não sabe o que eu passo. Amado, eu não sei. Mas eu tenho um Deus. Aleluia. Eu tenho um Deus que sabe de tudo. Confesse para Ele. Converse com Ele. Declare essa dor, declare essas aprovações para Ele. Abra seu coração para Ele. Ele está querendo ter um encontro comigo e com você. Eis que tem uma porta. Ele quer que você abra a sua porta do seu coração. Abra o seu entendimento, amados. Por isso que o salmista nos diz, olhais para o céu. Não é para a terra. O céu é em cima. Você olha para cima e lembra que é lá do alto que veio o meu socorro. Não vem de pessoas. Pessoas podem fracassar, podem nos machucar, mas Deus jamais vai fazer isso sobre a minha vida e a sua vida. Quando eu creio no meu coração, algo começa a mudar. Mesmo diante das dificuldades, das aprovações, eu creio no meu coração que Ele tem me sustentado com sua destra fiel, aleluias. Ele tem me segurado, Ele tem me protegido diante de minhas escolhas erradas, diante de minhas lutas, mas Ele tem me protegido. Porque o Senhor tem me perdoado dia após dia, dia após dia. Ter fidelidade a Deus é algo, sem ela, eu não consigo entender. Porque eu vou começar a confiar em pessoas, a confiar em objetos. E ter a fidelidade a Deus é servir ao Senhor, tomando no seu coração que Ele é o Senhor da sua vida. Não só de boca, mas de coração. Eu entendo, e que você possa entender, a salvação é a escolha de seguir Deus, não apenas numa decisão externa, mas uma decisão interna. Eu e você devemos a cada dia escolher a rejeitar as coisas do mundo, voltar para Cristo, viver para Cristo. Viver dia após dia, buscando a presença de Deus sobre a minha vida. Porque Ele jamais nos abandonou. Cristo, a cada dia, Ele tem derramado da sua bênção sobre as nossas vidas. E quando eu entendo isso, eu entendo que o termo tudo, porque a palavra de Deus, tudo é possível para aquele que nele crê. Amém, amados? Que nós possamos crer na fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Que nós possamos crer que diante de tudo que nós possamos, nós temos um Deus maravilhoso. Um Deus que nos deu uma oportunidade maravilhosa de sermos salvos através do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que nós possamos guardar a fidelidade em Deus e declarar com o meu coração: eu sirvo a Jesus. Eu
a cada dia, diante das dificuldades, eu sirva Jesus Cristo. Que a fidelidade, o amor e a fidelidade jamais abandone, jamais possa sair da minha vida, como a própria palavra de Deus que a gente leu, que nós possamos prender ela no nosso pescoço, escrever na tábua do nosso coração. Glória a Deus. Que Deus possa, amado, que Deus possa cada dia nos direcionar, melhor dizendo, para ter um encontro dia após dia com Ele. Que Deus possa trazer para sua mente, para seu coração. Confie nele, dedique sua vida para Ele, que o mais Ele falar sobre a sua vida. Amém, amados? Que essa palavra